Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre as vantagens e as desvantagens de trabalhar em casa, de trabalhar em home office. As pessoas estão cada vez mais procurando alternativas para ganhar dinheiro através da internet, trabalhando no conforto de casa, né? Então eu achei bem bacana trazer esse vídeo aqui, porque quando a gente fala de ganhar dinheiro através da internet, trabalhar em casa, as pessoas acham que é mil maravilhas, né? Que elas vão poder fazer o que quiser, trabalhar na hora que elas quiserem, né? Trabalhar 1, 2 horas por dia e ficar rico do dia para a noite. E não funciona assim, tá? Não é bem assim. Então eu achei bacana gravar esse vídeo porque eu vou conseguir passar a realidade para vocês. Mas é claro que não estou dizendo, tá? Não quero dizer que não funciona e que não vale a pena. Pelo contrário, na minha opinião, as vantagens compensam muito mais as desvantagens. Vale super a pena você trabalhar em home office e você vai entender o porquê. Para cada vantagem eu vou estar falando uma desvantagem. Combinado? Então vamos lá. E a primeira vantagem que eu quero estar falando aqui para vocês é o que? A proximidade familiar. Quando você trabalha em home office, trabalha em casa, né, você consegue ter essa proximidade da sua família, seja do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E isso é muito bom, né? Pelo menos eu acho uma vantagem, porque você consegue estar perto deles. Muitas vezes eu estou trabalhando aqui em casa, né? Dou uma pausa, vou lá, converso com a minha mãe, converso com meu pai, né? E isso é muito bom. Então você trabalhar em home office te possibilita você ficar muito mais próximo da sua família. E agora uma desvantagem, tá? Que são as interrupções familiares, né? Quando você trabalha através da internet, trabalha em casa, principalmente no início, as pessoas elas não consideram isso um trabalho, acham que é uma diversão, que você está perdendo tempo, né? Eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar através da internet, meus pais não acreditavam nisso, né? Achava que era perca de tempo. Meu pai chegava em casa, eu estava lá mexendo no computador, falava, poxa, o que você está fazendo aí? Isso aí não dá certo, fica aí brincando no computador. Então, muitas vezes eles não levam a sério esse trabalho, né? Mas quando você começa a ter resultados, começa a ganhar dinheiro de fato, aí as coisas mudam de figura. Eu falo isso porque aconteceu comigo. No começo os meus pais não me apoiavam, mas depois que começaram a ver os resultados, depois que eu comecei a ganhar dinheiro através da internet, aí eles começaram a me apoiar mais, né? Então assim, isso é mais no início, depois que conforme os resultados forem aparecendo, a coisa vai mudando. Mas sem me falar que também, né, por você estar trabalhando em casa, né, muitas vezes você acaba perdendo foco, se mora muita gente dentro da sua casa, né, você acaba tendo interrupções, né? Então assim, é um pouco complicado por conta disso, mas nada que com o passar do tempo você vai se adaptando e você vai se acostumando. Pessoal, e a segunda vantagem que eu vou estar falando aqui é o que? A independência. Você poder trabalhar aonde você quiser e no horário que você quiser. Tá, ok? Isso é muito bom, né? Você poder fazer os seus horários, não ter encheção de saco de patrão, né? Você poder trabalhar em qualquer cômodo da sua casa ou em qualquer lugar que tiver acesso à internet. Isso é muito bom, né? Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu geralmente começo a trabalhar 7h30 da manhã. Eu acordo bem cedo, tá? Eu acordo por volta das 5, 5h30, porque eu vou ler um livro, eu vou fazer atividade física, né? E aí depois que eu começo a trabalhar. Mas hoje eu comecei trabalhando um pouco mais tarde. Isso não acontece sempre, né? Mas como por exemplo hoje, quando eu acordei pela manhã, meu corpo ele estava todo dolorido, eu estava extremamente cansado, eu até estava com febre, né? Então assim, eu tava muito indisposto de acordar. Então o que eu fiz? Eu dormi um pouquinho até mais tarde, né? E depois comecei os meus trabalhos às 8h30 da manhã. Então assim, eu consigo ter essa flexibilidade no horário. Diferentemente se eu fosse trabalhar em um trabalho convencional, já não consigo ter essa flexibilidade. Se eu acordasse com dores no corpo, cansado, eu tinha que acordar do mesmo jeito e tinha que ir trabalhar. Não tem desculpa, já trabalhando em home office, trabalhando em casa, né, eu já consigo ter essa flexibilidade no horário, o que é muito bom. Uma desvantagem é a indefinição nos horários. Eu nem considero como uma desvantagem, porque vai mais da pessoa, da disciplina, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de trabalhar em casa, trabalhar através da internet, as pessoas pensam, poxa, eu vou trabalhar no horário que eu quiser, e não funciona bem assim.
você tem que ter uma agenda, você tem que ter uma disciplina. Porque se você for trabalhar a qualquer horário, vai por mim, não dá certo, você acaba procrastinando. Né? Então o bacana é você fazer uma agenda, definir os seus horários. Né? Eu sempre anoto na noite anterior tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. E no outro dia, quando eu acordo, eu já tenho a minha agenda, eu sei cada coisa que eu tenho que fazer em determinado horário e eu vou lá e executo. Né? Então, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de trabalhar em casa é de definir os seus horários, achar que pode trabalhar no horário que quiser e não funciona assim. É como se você fosse trabalhar no emprego normal, tá entendendo? Quando você vai trabalhar, você não tem o horário de entrar, o horário de sair? Aqui funciona a mesma coisa, né? Você define o horário que você vai trabalhar, define o horário que você vai parar para almoçar, vai ter a sua pausa, define o horário que você vai terminar. É claro que vai ter dias, né, que você às vezes vai ter algum compromisso, e o bacana do home office é isso, que você consegue ter essa flexibilidade e depois você resolve o compromisso, dependendo do que for, e volta a trabalhar. Então assim, eu nem considero como uma desvantagem, eu considero mais como uma pessoa ter disciplina mesmo e ela saber se organizar. E uma outra vantagem são os momentos de pausa, né? Muitas vezes você está estressado, né? Desliga o computador, vai dar uma volta, vai tomar uma água, né? Então você trabalhar em home office, trabalhar através da internet te possibilita isso. Diferentemente se você fosse trabalhar em um emprego comum, né? Muitas vezes quando você para dar uma volta, escutar uma música, tomar uma água, o seu chefe já está ali pegando no seu pé, então isso é chato, né? Aqui no home office você já consegue ter essa flexibilidade. É claro que também você não vai ficar parando toda hora, né? São alguns momentos, muitas vezes você está estressado, mas aí depois você volta, né, e continua empenhado no que você estava fazendo no seu trabalho. Uma outra desvantagem é o excesso de trabalho, porque muitas vezes por você estar trabalhando em casa, você quer fazer tudo de uma vez, não consegue se organizar e acaba consumindo você. Então você tem que saber separar, porque você tem o seu momento de trabalho e tem a sua vida pessoal também. Pessoal, e uma outra vantagem que eu acho muito bacana é que o que? Você trabalhando em casa através da internet, sobra tempo para outras atividades. Né, que, como por exemplo, quando eu trabalhava no trabalho convencional, né, só o tempo que eu gastava para me deslocar até o meu trabalho era 1 hora, 2 horas, dependendo de como estavam os ônibus. Então só esse tempo eu conseguiria investir em outras coisas mais produtivas. Por exemplo, hoje como eu trabalho em casa, né, o tempo que eu demorava para deslocar ao meu trabalho, eu uso para ler um livro, para praticar uma atividade física. Então isso é muito bom, é uma vantagem tremenda. Esse que é o bacana de você estar trabalhando em home office, que você consegue ter tempo para outras atividades. E sem falar que muitas vezes, como eu falei para vocês, às vezes você tem um compromisso, você consegue ir até esse compromisso e depois volta ao seu trabalho. Né? Muitas vezes o que acontecia comigo? Eu tinha um compromisso extremamente importante, mas eu tinha que desmarcar esse compromisso porque eu lembro, poxa, eu tenho que trabalhar. Meu patrão vai ficar chateado comigo, vai querer me demitir, vai vir, né, discutir comigo. Então assim, eu acabava tendo que desmarcar certos compromissos que eram importantes para mim. Já que no home office isso não acontece. Pessoal, essas foram as desvantagens e as vantagens de trabalhar em casa, trabalhar em home office. Como eu falei para vocês, na minha opinião, né, as vantagens compensam muito mais. Qualquer outro trabalho tem um lado positivo e o lado negativo, tá? Geralmente as pessoas falam, tem que ter perfil, nem todo mundo tem um perfil para trabalhar em home office. E eu concordo, nem todo mundo tem um perfil porque você tem que ter disciplina, tem que ter foco. Porém, né, se você se esforçar dia após dia, pode ter certeza que você vai conseguir ter disciplina. Eu falo isso porque eu era uma pessoa extremamente disciplinada e até hoje eu sou, mas hoje eu consigo trabalhar tranquilamente, consigo ter disciplina, consigo ter foco e antes não era assim. Lógico, tem dias que a gente acaba sendo um pouco improdutivo, mas acontece, a gente acaba compensando no outro dia. Então mesmo que você não se considere uma pessoa disciplinada, poxa Felipe, eu não tenho foco, não importa, se você se esforçar e realmente querer trabalhar em home office, trabalhar através da internet, pode ter certeza que você vai conseguir se adaptar. Uma outra coisa, se você tem um desejo de trabalhar em casa, através da internet, em home office, eu vou estar deixando aqui abaixo, no primeiro link da descrição, de um curso, de um treinamento que vai te ensinar passo a passo como você pode trabalhar através da internet em home office, no conforto da sua casa. Beleza? É só você clicar aqui no primeiro link da descrição. Fechou, pessoal? Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou responder vocês o mais rápido possível. Fechou? Um abraço, tchau, tchau e até mais.